fabricação de uma roupa, mas você não precisa, você não pode, a sua roupa não pode ser um modelo ou um manequim muito maior ou muito menor, que vai ficar apertado, não vai servir para você. Você precisa de uma roupa. O ser humano, toda a técnica terapêutica precisa ser adaptada adequadamente àquela pessoa. Então não basta pegar a técnica e aplicar assim, é necessário a adequação. Isso que é a arte importante dos terapeutas. Os terapeutas precisam aprender essa arte. Eu estou aqui para ensinar isso aí. Tá? Você dá cursos para ensinar terapia? Terapia de vidas passadas, todas as terapias, né? Todas as terapias, acupuntura, medicina oriental, medicina indiana, todas essas terapias. Há 28 anos eu estou pesquisando isso e trabalho isso. Tá? Então, tem uma série, tá? Tem nosso prospecto aí, tem uma série de cursos, tem mais de 50 cursos aí que a gente dá. Mas, se você não aprender a trabalhar com como eu falei, buscar a saúde, yoga é que dá o parâmetro de saúde. E não é qualquer yoga. Por exemplo, a Hatha Yoga não que dá o parâmetro de saúde. Entendeu? A Kundalini Yoga, por exemplo, Kundalini Yoga, o Mantra Yoga e a Yoga Raj Yoga, que dá o parâmetro de saúde. Ela te aponta, não te dá. Você que vai ter que pesquisar, você vai ter que experimentar. É te dar técnicas para ir lá. Meditação, a Dhyana Yoga, que é meditação, Mantra Yoga, Kundalini Yoga, que é Yoga da consciência, é Yoga aquariana, é Yoga moderno, é Yoga pro homem moderno. Mas a Raj Yoga, essas yogas reunidas de Karma Yoga, essas yogas reunidas, você trabalhando em cima dessa metodologia de meditação e de trabalho com a sua energia, você vai descobrir o que é saúde excelente. Mas vai depender, isso não é prometido imediatamente, você vai ter que batalhar, saber aplicar as técnicas, ter uma disciplina, trabalhar em cima disso. Então chega um certo ponto que você realmente se torna mestre da sua saúde, você sabe o que é saúde. Então nós ensinamos, nós temos aqui a prática, nós temos uma tecnologia simplesmente inacreditável. E esse é o nosso objetivo, passar. Eu não pretendo segurar a tecnologia para ninguém. Quem bater na minha porta quer aprender, eu ensino. Tem uma tecnologia nos próximos 5 mil anos de tecnologia aquariana. Tá? Tanto dentro da yoga como dentro da medicina. Nós temos essa tecnologia. Tá? Você vê cursos, depois me passa direitinho que você fez. Exato. Os cursos que nós damos, curso nos Estados Unidos, outro curso aqui no nosso centro, nós temos 3 centros de yoga e meditação. Né? E trabalho também com equilíbrio de energia, com saúde. Tá? Quero autorizar bem que o nosso trabalho é com saúde. Então, se a pessoa chega aqui, eu mostro para ela qual é o nível de saúde que ela está. Tá? Então ela está no nível 1, está no nível A ou no nível ômega. Tá? Então, que nível que ela está? Ela tem que saber que nível que ela está de saúde. Porque as pessoas têm medo de ver o nível que ela está de saúde. Porque ela não entende que a saúde, ela entende que se falar alguma coisa de doença, então ela já começa a se defender. Tá? E não, eu posso falar, você está num nível bom, razoável de saúde, tem que trabalhar mais a sua saúde. Entendeu? Porque esse é o aspecto preventivo. A medicina aquariana, que é a medicina dos próximos milênios, tem que ser preventiva. Em todos os níveis, né? No nível psicológico, no nível organizacional, no nível social, tem que ser preventivo. No nível mundial, tá? Tem que ser preventivo. Então, por isso a ênfase tem que ser na prevenção. E as pessoas então cada um tem que cuidar da sua própria saúde. Esse é o ponto. Em vez de você lá na escola primária ficar aprendendo certas coisas que não tem nada a ver, você tem que ter noções de como cuidar da sua saúde. O que você tem que fazer para preservar a sua saúde? A criança tem que começar a aprender esses novos hábitos de preservação da sua própria saúde, cuidar da sua saúde, como equilibrar a sua alimentação, como melhorar, né? Você tem um pedaço, você vê lá no Japão, não tem Teria que mudar a educação mesmo. Tem um pedaço, lá no Japão, você anda quilômetros e quilômetros, não tem um pedaço de terra que não tem uma plantação. Não tem um pedaço de terra. Né? Então,
por exemplo, tem muita gente no quintal, tem 20 metros quadrados de terra. É para fazer uma horta, cuidar da sua saúde. O verde tem que entrar na sua, entendeu? Então, todo mundo tem que cuidar da sua própria saúde. Não adianta deixar, você vê como é que está o INPS estourado, né? INPS, né? Está estourado financeiramente. Por quê? Porque a educação, ela não é preventiva, ela está enfatizando sempre a doença, entendeu? Então você vai gastar, ou você gasta com a educação, ou você gasta com a doença. Mas gastando com a doença não é vantagem, porque você não vai ter uma pessoa saudável e preventivamente, produzindo e criando. Né? Então, todo o Brasil, todo o povo brasileiro está numa defasagem brutal. E os sintomas são esses. O excesso, os aposentados, né, não recebendo o que tem que receber, e todo mundo, o próprio instituto que cuida da saúde, o próprio sistema de saúde está totalmente defasado em termos financeiros, em termos gerais. Então isso tem que ser repensado. Tem que ser repensado, falei, mas se você não pensar em termos de saúde excelente, não adianta. Então você não vai para o processo preventivo e para a educação. Então esse que é o negócio. Quem tem definido saúde, não tem definido saúde, tem definido a doença. Então não tem como. Então meu trabalho, você perguntou então, respondendo a questão do meu trabalho. Meu trabalho tem eu tenho meu trabalho clínico, né? Eu tenho aqui um atendimento aqui, onde eu faço trabalho holístico, equilíbrio, como falei, a parte emocional, a parte energética, a parte física. Trabalho com a coluna. A coluna tem sido um dos subsistemas do corpo físico muito prejudicado por toda a educação. Né? Então a pessoa tem que se reeducar em termos de lidar com a sua coluna, aprender a lidar com a sua coluna. Aí ela vai aprender a lidar com o seu sistema nervoso, uma reeducação alimentar, reeducação respiratória, exercício, andar, entender de saúde. Então uma reeducação de saúde é feita. Tá? E o trabalho com a respiração, com entender como você traz mais saúde para você, diariamente, a cada momento, como você vive mais intensamente. Porque quanto mais energia vital você tem, mais intensamente será a sua vida. Mais prazerosa será a sua vida. Mais satisfação você vai ter na vida. Então o nível de prazer, de satisfação, ele cresce. Ele vai crescendo até você chegar a ter um êxtase da sua criatividade. Até você sentir o néctar da vida. O ser humano, enquanto não sentir o prazer que ele tem direito, o êxtase que ele tem direito e o néctar que ele tem direito, ele não tem como ficar satisfeito, ele não percebeu a excelência dessa vida. Entendeu? Então, é nesse sentido que nós trabalhamos aqui, educando as pessoas, dando técnicas e estimulando as pessoas a praticarem essas técnicas para ter uma experiência de excelência. Tem que ter uma prática, né? De meditação, relaxamento. Exercícios, principalmente sem respiração, sem trabalhar com a respiração. Um dos pontos fundamentais de doença que todo mundo tem, que é uma doença, na verdade, não é diagnosticada essa doença, porque ela não causa sintomas aparentes. É o fato de que todo indivíduo respira 50% menos do que ele pode. Tá? Então você acumula gases negativos 50% dentro da sua respiração. Todo mundo sem exceção, 50% menos. Então, só isso, em termos de prevenção, em termos de saber o que é a satisfação de viver, se você respira 75% do que você pode, você tem uma satisfação excelente de viver. Entendeu? Se você respira 100% daquilo que você pode, a sua satisfação é maravilhosa nessa vida. Você corrigir esse processo respiratório, que está todo mundo defasado, e ninguém vê que está defasado, ninguém sabe disso, e continuamos cortando árvores, acabando com a floresta amazônica. Então,
floresta amazônica, a humanidade toda vai ter uma deficiência respiratória, faz imperceptível, vai trazer uma grande insatisfação. Entendeu? E essa insatisfação vai se projetar no dia a dia, no inferno, a inferno que a gente está aí fora. Todo mundo pisando em todo mundo, querendo roubar todo mundo, tirar de todo mundo, mas essa competição louca, medo da morte. Porque quando você respira profundamente, você sente a imortalidade, você não tem medo da morte. Mas uma respiração 50%, você está sempre com medo da morte. A morte está sempre mostrando lá, você está. Seu corpo está sempre te acusando, você está com 50% de vida. Você entendeu? Então, só corrigir isso, yoga começa a corrigir isso. Tá? A tecnologia de yoga não é o suficiente para corrigir isso. Mas ela ajuda, a yoga ajuda você a chegar no mínimo 75% do seu potencial. Tem mais 25% que tem que ir. Esses 25%, você vai precisar de um terapeuta como eu e meus alunos. Porque eles têm coragem de ver o estado de excelência. Porque o estado de excelência é tão radiante, você ri o tempo todo. Então, para você ter coragem de ficar tão alegre, contente e rindo, você vai, nesse mundo, todo mundo fechado e miserável, entendeu? Então, ninguém tem coragem de ver o estado de excelência. Na hora que você respira 100%, é êxtase, é uma coisa incrível. Sua vida é incrível, é simplesmente incrível. E ninguém está vendo que a vida é incrível, nem quer ver que a vida é incrível. E quando então tem que mostrar isso aí, alguém tem coragem, né? Ele, por exemplo, ele é meu aluno. Ele ainda não teve, em alguns momentos ele teve coragem, mas eu não tenho coragem o tempo todo de ver o estado incrível. Então ele fica sempre com a respiração 50%. Entendeu? A gente encolhe a respiração 50%. Por quê? Porque você fica num ambiente, todo mundo respirando pouco, todo mundo fica ranzinza. Ser ranzinza é doença. Todo pessoa, depois dos 50 e poucos anos, no mínimo de 50% a 70%, fica ranzinza. Tá? Fica vivo. Por quê? Por causa da respiração. A respiração então piora. Tá? Então você já respirava só 50% do seu potencial. Depois dos 50 e poucos anos, então você começa a respirar 30%, 40% do seu potencial. Então não tem condições, primeira coisa, se não se trabalhar com o processo respiratório, abrir toda a respiração no potencial que todo mundo pode, 100% do potencial, você não sabe o que é estado de excelência de saúde, não tem condição. Tem bastante lógica, né? Se a pessoa analisasse bem, né? Porque você nasce, começa a respirar e morre quando acaba. Para de respirar. A primeira coisa que você faz quando vem esse mundo é inala. E a última coisa que você faz é exala. A sua vida nesse mundo é um estado respiratório. Primeira coisa que você faz, e que não é você que faz, acontece, tá? É a inalação. A última coisa é a exalação. Acontece. Tá? Então a vida acontece assim. Então, se isso não for, se a respiração não for liberada, por que a respiração é presa? É presa por estresse mental, estresse emocional e medos. Tá? Medos fundamentais. Então, todo mundo vai diminuindo. A mente, o controle mental toma conta. Então, para você chegar a respirar 100%, tem que trabalhar com o controle mental. Que é fazer com que a mente não controle mais a respiração. Deixar a respiração voltar ao seu estado natural. Esse é um trabalho psicossomático difícil. Eu não vi nenhum psicólogo saber fazer isso. Estou tentando ensinar os psicólogos a fazer. Mas eles são donos da verdade. Eles trabalham com o processo mental, esforçam ainda a mente para o controle da mente. Eles não trabalham com a respiração. Alguns haitianos trabalham, mas eles têm medo de ir a fundo. Então, psicologia não resolveu esse problema. Então, a yoga resolveu, como falei para vocês, 75% do potencial respiratório, ainda tem mais 25%. Entendeu? E esses 25%, só uma pessoa que sabe, que tem coragem, vai nesses 25%.
E por isso que eu tenho que ensinar meus alunos a se tornarem terapeutas até de respiratórios. Se você quer saber a coisa mais importante, são terapeutas respiratórios. Que vai ajudar a pessoa a chegar nesse 100%. Aí você começa a ver a excelência. Mas cada um está num estágio. Né? Por exemplo, uma pessoa com 50 e poucos anos, com uma problemática respiratória a vida toda, fatalmente, você vai olhar na musculatura dela, está deficiente de respiração. Você vai olhar na coluna dela, nas costas, está deficiente. Então, por isso que eu tenho que trabalhar, ver no corpo, analisar o corpo e ver que fácil que eu tenho que começar a estimular para regenerar, para ir trabalhando, aumentando a respiração aos poucos e aumentando todo o corpo, melhorando toda a saúde, você entendeu? Tem alguns pontos, né, que a gente pega assim que dá para perceber que altera a respiração. Exatamente. Então, por exemplo, na coluna, eu tenho descoberto na coluna que a maior parte das pessoas tem problemática de coluna, sem saber, muito sutil, que diminui a respiração, diminui o impulso nervoso. A coluna, então, ela prende o sistema nervoso. Então, o meu trabalho é esse, é mostrar para todo mundo, ensinar e ajudar as pessoas a chegar no estado de saúde excelente. Certo? A arte e ciência da saúde excelente, que inclui, que tem que incluir, né, a parte emocional, a parte psicológica emocional e a parte existencial, espiritual e energética, a luz. Né? Se não incluir isso, não tem como você ter chegar a excelência. Você só fica no físico muito pouco. Além do corpo físico, nós temos mais 9 corpos. Então, quais são, assim,